Olá, bom dia a todos. Hoje, nessa manhã chuvosa, né, manhã belíssima, iremos dar início à nossa aula de História, a qual nós iremos falar sobre a abolição da escravatura no Ceará. Vamos dar uma antecipada, né, pois nós sabemos que comemora-se dia 25 de março, né, isto é, quinta-feira, depois de amanhã, que será feriado no nosso estado, né, devido a esse ato. A abolição do Ceará, gente, ela foi dada no dia 25 de março de 1884, né? Quer dizer, 4 anos antes de o Brasil declarar também a abolição. No caso, pela princesa Isabel, né? A Lei Áurea. Então, só foi abolido totalmente no Brasil em 1888. A Lei Áurea era a Lei 3.553. Ela foi sancionada em 13 de maio de 1888, né, pela princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II. Né. Na época existia no Brasil pouco mais de 700 mil escravos. Né. Então, foi abolido totalmente no ano de 1888. No dia 1º de janeiro de 1883, para alguns historiadores, eles consideram que foi essa data, né? Mas oficialmente em 1884. Diante da relevância deste fato, para a cidade, foi a cidade de Redenção, né? A região metropolitana de Fortaleza, como um todo, a data magna que contribuiu para o debate sobre esse momento histórico, buscando compreender a atual configuração social do país. Por conta disso, né, da abolição pioneira que foi o estado do Ceará, o nosso estado recebera uma frasezinha, ficou conhecido como Terra da Luz. Quando você ouviu falar Terra da Luz, Ceará, Terra da Luz, foi devido à abolição da escravatura ser o primeiro, ser pioneiro, né? Então, deu-lhes esse título. Nós temos também a questão da carta de euforia. Você diz, o que é carta, professor, de euforia? A carta de euforia, gente, é um documento que era dado ou comprado pelos escravos, né? Eles recebiam, então eles tinham que comprar para dar aos seus proprietários, no caso os donos dele, né? Que naquele tempo o escravo tinha um dono. Então eles entregavam ao seu proprietário e tinham sua liberdade, ok? Então a questão da escravatura no Brasil, ela é de grande relevância também. A gente fala assim, né, só devido à cultura africana, né? Eles vieram para cá, trouxeram o milho, a cana-de-açúcar, né? Sem falar nas culinárias também que trouxeram para cá, porque até hoje nós nos alimentamos, né? Só que pena que eles foram escravizados, né? Na cultura do café, né? No plantio da cana-de-açúcar, nos engenhos, né? Aqui no Ceará. Só que nesse movimento aí, nós tivemos um grande líder, um precursor, um homem de garra e determinação, que foi o senhor Francisco José do Nascimento. Acho que vocês ouviram falar, não Francisco José do Nascimento, mas pelo seu apelido de Dragão do Mar. Esse apelido foi lhe concedido devido a ele era um jangadeiro, ele foi o herói da abolição do Ceará. Por quê? Por sua bravura. O que foi que ele fez? Ele bloqueou o porto de Fortaleza, impedindo o embarque de escravos, e com isso lhe rendeu-lhe o apelido de Dragão do Mar. Vamos conhecer um pouco da história. Francisco José do Nascimento, ele nasceu em 15 de abril de 1839.
Ele nasceu na cidade conhecida, na cidade litorânea, no litoral leste, Canoa Quebrada, né? Da Canoa Quebrada. De família de pescadores, foi criado pela sua mãe, a rendeira Matilde, que no caso ele ficou conhecido anteriormente ele era conhecido por Chico de Matilde, né? Seu pai morreu tentando a vida nos seringais na Amazônia, então ele foi criado pela sua mãe, né? Naquele tempo, arrasado pela seca e pela cólera, que era a doença do momento, os grandes proprietários de escravistas do Ceará, eles, para minimizar seus prejuízos, né, procuraram vender seus escravos aos fazendeiros do Sudeste, da região cafeeira, né, São Paulo, Minas Gerais, onde havia grande demanda de mão de obra em função do cultivo do café. O preço era favorável, muito bom, né? Mas para isto era preciso embarcá-los no porto de Fortaleza. Algo foi que aconteceu. Ao longo da década de 1880, né, antes da abolição da escravatura, que foi em 1884, começaram a surgir sociedades civis engajadas na luta da abolicionista com a Sociedade Cearense Libertadora, fundada em 1880, que tinham à frente João Cordeiro como presidente. Esta sociedade teve apoio incondicional de Francisco José do Nascimento, né, o Dragão do Mar. Ele deu total apoio. Então, ele chegou a ser eleito também como diretor, né, desse movimento, sob o slogan que no Ceará não se embarcavam mais escravos. Os jangadeiros, liderados por Dragão do Mar, né, impediram o embarque de cativos, bloqueando o porto. Então, quem chegasse lá com os escravos não embarcava, porque o Dragão do Mar estava lá impedindo esse ato de bravura, né? Então, ele foi ameaçado com perseguições e com ação judicial por crime de sedição. Aí você vai dizer, professor, o que é crime de sedição? Eu fiz uma pesquisa aqui. É construir ou tentar construir grupo civil ou militar para fim de promover, mediante violência, ataque à estrutura do Estado Democrático, né? Então ele foi acusado de crime de sedição. Só que, graças à sua vigilância, ação firme, o porto manteve inviolável. Sem alternativa, os senhores de escravos acabaram concedendo com a liberdade de seus cativos. Então, devido à pressão, eles foram libertados, né? A notícia se espalhou-se rapidamente em todas as cidades, sendo decretado o fim da escravidão no estado do Ceará em 1884, né? Então, com a abolição em 1884, então o Estado foi o primeiro a abolir a escravidão 4 anos antes do país, que foi em 1888 pela Lei Áurea, né, de Princesa Isabel, que era filha do imperador Dom Pedro II. Então, nós conhecemos aqui um pouco da história sobre a abolição do Estado, da escravatura no Estado do Ceará, e quem foi seu grande líder. No caso foi o Dragão do Mar, né? Nasceu em Canoa Quebrada e o mesmo morreu aos 75 anos em Fortaleza, em 1914, né? Então, a gente conheceu um pouco aqui da história da escravidão e do grande líder que foi Dragão do Mar. Ok? Então, eu me despeço aqui, dizendo a vocês que vou passar um link aí da atividade e já antecipando também, muitos professores estão colocando no Google Class, né? Criar as salas, mas eu estou sem um notebook
Né? O notebook deu um pane. Estou tentando consertar, senão. E hoje o notebook está muito caro, né? É comprado pelo dólar. Aí eu já peço aqui desculpa a vocês, mas eu prometo que assim que houver oportunidade, eu estarei fazendo igual os colegas. Tá certo? Então a todos aí, bons estudos. E lembrando, quando for mandar atividade, se identifique corretamente. Se não der para mandar no Google Forms, você pede para mim no PV, Emerson, eu quero a atividade porque não dá para ser pelo Google Forms. Eu tiro um print aqui, mando para vocês e vocês, ao copiar e resolver no seu caderno, manda para mim um print também, que é muito importante para a sua frequência, tá certo? Então, a todos, bons estudos e até a próxima aula.